parte. Infelizmente, uma das palestrantes, eu espero que não tenha ocorrido nada grave, não compareceu, não enviou nenhuma mensagem, mediúnica também não, Então a gente vai para a última parte do nosso seminário, lembrando que o café está ali preenchido novamente, tem mais térmica, quem quiser tomar café, não é para levar a térmica para casa, a gente é térmica no centro espírita, tá, gente? Tem bolachas ali, fiquem à vontade. Vamos então para a última parte, que seria aqui em coube discutir com os presentes o seguinte tema: sem Kardec, sem espiritismo, estudar é preciso. E a fala principal seria o estudo do espiritismo coerente com a fala de Allan Kardec, favorecendo a prática da arte espírita. Há algo muito importante de nós destacarmos que aqueles que me conhecem reconhecem a minha defensiva em relação ao conteúdo doutrinário de Allan Kardec. A expressiva importância de nós estarmos vinculados às obras da codificação sempre, em todos os momentos das atividades espíritas, ela é fundamental, principalmente para que nós tenhamos espiritismo, porque sem Kardec não teremos espiritismo, e para que tenhamos assistência espiritual dos espíritos que assistem e trabalham neste tipo de atividade. Quando nós iniciamos o nosso pensamento, a gente traz um livro do autor Zaurinho Zimmermann, que trata na obra Espiritismo Século XXI, a relação de que toda a sociedade, todo ser humano, toda a humanidade, ele trabalha basicamente em 5 grandes áreas do conhecimento, produz 5 grandes conhecimentos. Para sermos humanos, culturalmente falando, na imaterialidade do que se produz, nós temos sempre 5 grandes conhecimentos: filosofia, ciência, religião, espiritualidade, e ele vai dizer que o último é a arte, e que de todos eles, o que menos nós temos noção de como funciona é a arte. Tanto é que quando nós vamos a uma instituição acadêmica, a uma faculdade, a uma universidade, quando nós tratamos da área da ciência, nós vemos em profundidade esses estudos relacionando métodos, técnicas e uma respeitabilidade em tecnologia, o desenvolvimento de técnicas vinculadas a essa área. Nós vemos os governos federais, estaduais, municipais dando atenção sempre para a ciência. A gente vai para a filosofia, as ideias, os pensamentos, as concepções de mundo igualmente são bem estabelecidos dentro da academia e na nossa sociedade. Nós vemos a questão da religião com teologia e com outras áreas do conhecimento humano em universidades e fora sendo muito bem tratados. A própria questão da espiritualidade também já é bem organizada. Quando a gente fala da parte artística, há um pensamento muito sutil, muito singelo, muito nada profundo, de que qualquer coisa é arte. E isso é falta de método, de critérios para estabelecer, afinal, o que é arte, como considerar que seja arte ou não. Toda produção humana, ela pode ser considerada arte. E toda produção humana, ela é produção natural. Se nós estabelecermos que o ser humano é um ser vivo, animal, participando da classe mamíferos, ela é idêntica à identidade da vaca, da ovelha e da abelha, todos estes seres produzirão natureza. Produzirá a vaca leite, produzirá a ovelha lã, produzirá a abelha mel. E essas substâncias químicas nós trataremos como natureza. A pergunta básica seria: trataremos a arte como parte da natureza, não do nosso planeta, mas do universo? A concepção de natureza para nós, ela não basta. Eu não estou entrando aqui nos conceitos e princípios espíritas, eu estou estabelecendo que natureza é tudo aquilo que é materialmente organizado ou desorganizado. Ou seja, não só esta sala possui matéria, natureza, este prédio é formado por átomos, por moléculas, natureza, nós respiramos natureza,
os seres vivos que existem há milhares, aos milhares nessa sala, ínfimos, pequenos, bactérias, vírus, que estão dividindo aqui. Portanto, o nosso evento tem um sucesso hoje de presença animal, não só dos encarnados, mas a presença biológica desses seres. Nós percebemos que não é só o nosso planeta que é natureza. A concepção de natureza para nós, seres humanos, atualmente, ela é o universo inteiro. E caso nós cheguemos a analisar que a natureza é o universo inteiro, nós colocaremos sim a pauta de possibilidade de existência de inteligências, de organismos inteligentes como nós, como os outros seres, em outros planetas. Só na nossa galáxia, na Via Láctea, nós temos a possibilidade de percebermos 20 milhões de estrelas. A média é que cada estrela tenha 6 planetas ao redor, gravitando em constituição muito bela e muito particular de cada sistema solar, entre aspas, sistema estelar. Nesse sentido, são mais de 120 milhões de planetas somente na nossa galáxia. A ciência não poderá comprovar, em hipótese alguma, que não exista vida em outros planetas, porque nós temos a ciência da probabilidade, a estatística, que nos comprova matematicamente que sim, é possível existir a probabilidade de seres inteligentes em outros planetas, coisa que somente a doutrina dos espíritos promove um conhecimento claro e científico de que existe vida em outros planetas. E aí é tão interessante a gente provocar essa reflexão, porque a gente começa a retirar da nossa visão de que a arte em si e por si só, ela é qualquer coisa. Qualquer coisa é arte. Mas será que existem coisas, produções humanas, que não são arte? Quando uma abelha trabalha por si só na produção da grande colmeia, nós não temos uma arquitetura geométrica tão bela que engenheiros teriam inveja de tempo e produção e RH, porque olha, o que tu precisa de abelha para construir uma colmeia, e eles o produzem. Quando nós vamos analisar a beleza da própria natureza nas florações vegetais, o que são as flores singelas, são produtos das sementes, pura genética dos seres. E aí a gente começa a perceber, trazendo à tona a fala do Cristo, que é muito comentada pelo Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que as flores do campo são agasalhadas. Os animais, as aves do campo, não semeiam e não colhem, mas são alimentadas. E aí o Cristo pergunta: não sois vós mais do que as flores e as aves do campo? No sentido muito mais evolutivo, não somos mais complexos, não somos mais exigentes na produção do que nós chamamos cultura. Não produzimos tão somente leite, não produzimos tão somente mel, não produzimos tão somente lã. E aí nós poderemos chegar a um consenso: produzimos arte. A cultura de produção humana, o desenvolvimento humano, o produto humano do ser é a arte. Todos nós produzimos arte. Desde que ela não seja oficial, institucionalizada, com critérios e técnicas, todos nós temos arte sendo produzida. Ora, pois, não nos comunicamos, não falamos, ora, pois, não vestimos roupas com cores diferentes, não colocamos o nosso cabelo à expressão da nossa própria vida e da nossa própria escolha. A nossa casa não é a colmeia particular de cada um de nós, expressando uma arte fisicamente específica ao ser.
E como antropólogos da nossa existência, quando nós saímos da nossa ilha e vamos para a ilha de outro ser, se eu for visitar a casa da Márcia, se eu for visitar a casa do Cleiton, eu certamente observaria que coisa muito estranha. Eu não colocaria essa cortina aqui. Mas meu Deus, o que é isso? Que horas que a gente janta? Né? Não janta, porque a Márcia, com essa beleza toda, né? Ela vai dizer assim: eu não janto, eu tomo café no meio da noite, e eu digo, então eu nunca vou posar na sua casa. Porque depois do café eu vou viajando na cadeia. Cadê a massa? Cadê a bolonhesa? Cadê isso, né, gente? A bolonhesa, olha uma beleza isso, né? A família italiana. A gente vai analisar que na expressão, na voz, nós temos arte. E aí a gente começa a perceber que no caminhar nós temos arte. Mas que essa é uma arte muito ainda bruta e primitiva. Por quê? Porque é ligada ao nosso corpo físico. E aí nós adentramos no conhecimento espírita. Em que sentido? Quando nós estamos falando de corpo físico, nós entendemos com Allan Kardec que ao encarnarmos, quanto mais ligado às questões materiais, mais primitivo. Primitivo no sentido da inferioridade do ser, de estar mais vinculado ao seu local de origem. Isso é ser primitivo. Cuidado ao tratarmos o termo primitivo com o termo imperfeito. Artes primitivas podem não ser perfeitas em que sentido? Nós vamos visitar um grupo de índios no Acre, porque deve ter um Acre, um grupo de índio, né? Porque no Acre, o que tem no Acre, gente? Um beijo pro Acre, porque vai para a internet isso daqui. Nós temos no Acre, no Amazonas, grupos indígenas de espíritos que com toda certeza já não são de níveis primitivos vinculados à sua origem, porque quando nós chamamos espíritos primitivos, estamos dizendo espíritos com poucas encarnações, com poucas experiências no corpo físico, com poucas experiências no plano terrestre, estão aprendendo, são crianças espirituais, nós somos adolescentes, bem se vê pela nossa rebeldia muitas vezes em questões espirituais. Mas quando nós vemos a expressão da arte desses seres, elas são expressões singularmente materiais. O corpo é um instrumento, a voz, que também é física e química vinculada à vibração das moléculas de ar através da produção mecânica de sons na garganta, também é material. A pintura é muito expressa, o uso dos meios naturais é muito expresso. E eles atingem um ápice espiritual de sentimento, de pertencimento do coletivo, do grupo, de contar histórias, mitos, fantasiar a vida, espiritualizar-se. Como diz a Márcia, trazer aquilo que está em volta invisível aos olhos. E muitas vezes os maiores artistas, e nós temos um livro maravilhoso que se chama A Complexidade da Prática Mediúnica, publicado no final do ano de 2014 pela Federação Espírita Brasileira, uma das obras mais importantes depois de livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, da área de mediunidade. Esse livro traz análises dos primeiros Homo sapiens, ou antes mesmo disso, dos australopitecos, realizando a produção de arte em regiões de cavernas que era inalcançável à luz. E se encontram pinturas tão bem feitas que a explicação do autor, a tese levantada, era que aquelas pinturas foram feitas a nível mediúnico, de influenciação, de êxtase do corpo, de epifania espiritual, a bem dizer, advinda da presença espiritual dos seres. Quantas vezes a gente não está produzindo algo e surge na nossa mente uma ideia pronta? Você não precisa pensar mais, está pronta. Horário, como fazer, como não fazer, como arranjar as pessoas que você necessita para aquilo. E a ideia está pronta. A nível lógico e filosófico, não foi você que pensou. Muitos filósofos propõem a ideia de uma consciência coletiva. Alguém de fora pensou.
outro ser pensou. A própria psicologia profunda, muitas vezes, e o próprio Jung vai tratar disso do consciente coletivo, mas mais tarde desmascarado por muitos outros psicólogos atuais, essa inverdade de que a gente, entre nós, passamos pensamentos concretos. A bem dizer, a doutrina espírita nos propõe que os espíritos que estão ao nosso redor, essas individualidades extracorpóreas, estes seres humanos, pensam também. E através do grande fenômeno da mediunidade, da intercomunicação entre mentes, nós trocamos experiências. E muitas vezes nós acabamos tendo aquela ideia, recebendo no ninho da mente aquele produto novo, e nós pensamos e paramos e observamos: meu Deus, que beleza isso! Como eu fui criado tal, como eu fui engatinhar nesta ideia, nesta música, nesta oportunidade de trabalho, na área profissional, nesta escolha em si. Quando nós vamos, portanto, tratar do assunto de arte dentro de espiritismo, nós temos que não só visualizar a prática do espiritismo como pessoal particular. Quando nós estudamos espiritismo, quando nós estudamos qualquer assunto, obviamente que nós temos uma opinião pessoal sobre este assunto. Chamamos isso de interpretação. É a relação de você para com aquele conteúdo, para com aquele objeto, e uma impressão sua daquele objeto. Isso é uma interpretação. A doutrina espírita, perguntarei aos irmãos, está vinculada às obras da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho do Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Obras subsidiárias aos 12, a Revista Espírita. 15.000 páginas de estudo. Perguntaremos: a doutrina espírita em si existe em outros planetas? Existe doutrina espírita em outros planetas? Existe conhecimento espírita em outros planetas? Allan Kardec vai explicitar muito bem colocado que o espiritismo está na natureza. Mas eu não estou falando de espiritismo. Eu estou falando de doutrina espírita. Eu estou falando da análise das questões das leis espirituais organizadas em doutrina espírita. Quando nós falamos de doutrina espírita, nós queremos dizer o trabalho metódico de Allan Kardec no século XVIII, no século XIX, para a publicização desses estudos. Isto é doutrina espírita. Espiritismo existia antes mesmo de Jesus ser quem era. Espiritismo existe porque a reencarnação existe em todos os planetas, em todo o universo. Quiçá a ciência hoje propõe a ideia da física em multiversos, universos paralelos, com outras quantidades enormes de planetas. E aí nós poderíamos dizer que sim, em toda a região de realidade existe espiritismo, porque vai existir espíritos mortais. Vai existir a presença universal de uma entidade entre aspas, ontologicamente irreal na nossa visão. Deus, causa primeira de todas as coisas, que nenhuma epistemologia humana consegue ter uma noção simples de Deus. E aí a gente vai perceber que espiritismo existe na natureza inteira. Tanto é que Leon Denis vai dizer que todas as doutrinas religiosas possuem espiritismo, princípios do espiritismo. Reencarnação, meu Deus, antes da doutrina espírita os hindus já trabalhavam nisso. Mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, o que eram os egípcios estudando estrelas e o pertencimento deles em relação a outras esferas. Quando nós estamos falando de espiritismo, nós estamos falando da luz deste sol que adentra esta sala, que é a natureza. Quando nós estamos falando de espiritismo, nós estamos falando do ser imortal que nós pertencemos ser e que carrega consigo uma bagagem tão grande que muitas vezes nós paramos no meio da noite para
E aí Allan Kardec organiza esse conjunto de leis da natureza e cria uma ciência, a ciência espírita, que nem a química. A química não está na natureza. Você não vai ver uma molécula e vai estar lá escrito hidrogênio e elétron. Tem uma tabelinha ali, um durex, um avisozinho, não, um sinalizador, assim, isso é um elétron que está escrito ali no elétron, que é elétron. Isso é uma interpretação da realidade. A química interpreta a realidade à nossa volta. A física interpreta. E por que nós confiamos na química e na física? Por que todos aqui ingerimos remédios esta semana? Ingerimos. Aqueles que estavam com dor de cabeça precisam de um café. É terapêutico. É quase farmacológico, só não é produzido em farmácia. Mas é uma quantidade X de cafeína, de água que você ingere para se sentir bem. E aí a realidade humana promove a ideia da química como a ciência que estuda a matéria. A física, a ciência humana que estuda o quê? Os movimentos dos astros, as forças maior, menor, eletromagnetismo, gravidade. A biologia, a vida e a origem da vida biológica. A astrobiologia, que é uma área da física que estuda a possibilidade de vida em outros planetas. E a doutrina espírita é a ciência que estuda o quê? Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que é o maior tratado científico de espiritualidade que possa existir na humanidade, por que tratado científico? Porque Allan Kardec passou por um método criterioso de analisar a quantidade de comunicações de espíritos em todo o mundo e organizar este conhecimento constituído da doutrina dos espíritos através da visão desses espíritos sobre espiritismo no universo inteiro. Dessa maneira, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós não estamos estudando a opinião de Allan Kardec. Nós estamos estudando um tratado filosófico-científico com resultados claros. Allan Kardec é claro e absoluto na maior parte dos seus textos. Tão claro que na introdução do Livro dos Espíritos ele vai dizer o que é a ciência espírita, a ciência C minúsculo, o conhecimento espírita, de ciência, de latim conhecimento. Ele vai dizer: o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a natureza dos espíritos, suas manifestações e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura e o porvir da humanidade. Isso é espiritismo. Nada mais é espiritismo. Espiritismo trata da natureza dos espíritos, de onde vem, para onde vai, qual é o processo, a nossa natureza. Tanto é que quando nós estávamos de noite refletindo sobre a nossa natureza, nós estávamos procurando respostas. E quando abrimos o Livro dos Espíritos, nós encontramos muitas outras perguntas. E até hoje existem respostas que não são respondidas, porque ficaram mais profundas, mais complexas. Além disso, as manifestações e relações desses espíritos com os homens. Mais belo ainda, as leis morais, que não é como o que a Márcia estava falando, cada vez que ela citava a palavra moral, não é o moralismo civil, nem filosófico, do certo ou do errado. É a moralização no sentido da espiritualização, levando o ser de volta à natureza, ao contato com a natureza. Isso é moral. Moral poderíamos definir como sendo a forma harmônica de se relacionar com o universo, com o sujeito, o outro eu e consigo mesmo. Quem tem moral com moral tem um equilíbrio, uma harmonia nesse triângulo, que é o que poderíamos citar cristãmente falando,
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a grande teologia cristã. Preservarmos esse ideal de nos relacionarmos com a natureza, que é o grande símbolo de Deus, nos relacionarmos com o outro, que é o grande símbolo do espelho que existe em nós, e nos relacionarmos conosco mesmo, que é a grande realidade que existe em nós. E aí, quando nós adentramos mais profundamente, vemos que a doutrina espírita também trata da vida presente e futura. Se nós saíssemos daqui hoje e desencarnássemos, como será a nossa vida no plano espiritual? E aqueles que levantarem a mão e disserem não sei, deverão relembrar todas as leituras espíritas, desde Allan Kardec a Ivone Pereira, André Luiz, e sintetizarmos cada um segundo a sua obra. A doutrina espírita nos autorresponsabiliza perante isso. Nós paramos de ter medo do futuro, do incerto, porque nós temos certeza de que tudo que nós plantamos neste momento produzirá tanto mais os esforços forem colocados em ação. E ele encerra com o porvir da humanidade. O que está por vir na humanidade? O que nos espera como seres humanos? Há muito tempo atrás uma amiga dizia assim, eu comentava com ela, ser espírita é difícil, o ser espírita é complexo. Ela me disse, não, ser humano é complexo, ser pessoas é complexo. A ciência modificarmos a quantidade de moléculas e substâncias do corpo. A filosofia dará síntese e vazão para novos pensamentos e profundidade inigualável na nossa mente. A psicologia nos transformará em maiores aquadores da vida e da realidade ao nosso redor e da realidade interna. Mas somente a arte nos transformará. Somente a arte nos transformará no mais puro que nós temos. Quantos de nós escutamos músicas que tocam o nosso coração e nós não sabemos explicar por quê, muitas vezes? Algumas pessoas gostam de música romântica e aí elas não, é porque fala de romance. Mas para além disso, quantos filmes nós observamos no momento em que os personagens estão ali e nós sentimos a vivência daqueles personagens? Mas como? Se os personagens não existem claramente no universo, se aquilo é uma criação que foi criada por nós, não ocupa espaço real na nossa realidade. E nós observamos aquele teatro, aquela dança, aquele canto. Como é que a voz de um ser que sai de dentro da garganta atinge tão profundamente aquilo que nem eu conheço de mim mesmo? Como é que o livro, levando pensamentos, chega a me comover, a tirar lágrimas quando eu mesmo não consigo? Isso tudo não é pieguismo, isso é arte. E que talvez só será bem quista e bem organizada a critérios científicos fundamentais, como muitos estudiosos sérios, principalmente da Europa, como muito bem disse o Clayton, uma sociedade que se evolui a nível intelecto emocional tem saúde cultural.